Vamos seguir falando sobre o ciclo reverso aberto. A gente comentou que alguns produtos, algumas matérias-primas, né, que são descartados, alguns produtos e embalagens são descartados, a sua matéria-prima ela dá origem a produtos diferentes. Aí a gente chama de ciclo reverso aberto. Por exemplo, garrafas PET que depois da reciclagem vão originar outro tipo de produto, por exemplo, como a camiseta feita de garrafa PET. Nesse caso, temos o chamado ciclo reverso aberto, mas a gente também tem o chamado ciclo reverso fechado, como é o caso, por exemplo, das latinhas de alumínio. Então, as latinhas de alumínio que são recolhidas, por exemplo, na praia ou quando a gente joga fora, né, é recolhida pelo catador, ela vai passar por todo um processo visando a reciclagem e ela vai originar o mesmo produto de quando ela foi descartada. Então a latinha de alumínio vai gerar a latinha de alumínio. Aí é o ciclo reverso fechado, tá? Mas no caso da nossa aula, sequência da anterior, a gente fala sobre o ciclo reverso aberto, na qual o produto ou embalagem descartada vai originar com a reciclagem um novo produto, um produto diferente do original. Então, os componentes, como placas-mãe, estão recheados de metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio, berílio, altamente tóxicos, né? Então, veja componentes do computador: metais ferrosos, 32%, plástico, 23%, metais não ferrosos, cádmio, mercúrio, berílio, 18%, vidro, 15%, e placas eletrônicas, 12%, ouro, prata, platina, etc. A fonte é o Programa Ambiental das Nações Unidas. Vários desses elementos químicos eles serão extraídos e depois eles podem ser utilizados em outros tipos de produto, né? É uma pena, fazendo um parênteses, é uma pena que no Brasil a gente tem muito pouca tecnologia para extrair esses materiais. Então, na verdade, a gente vende essas placas como sucata para o exterior e lá eles têm a tecnologia para extrair, eles agregam valor e acabam vendendo o produto mais caro para nós, né? Um produto agregado. Então a figura 1 apresenta exemplos de dois materiais, destacando que alguns bens de origem dos materiais e alguns produtos realizados com reintegração desses materiais. Então a gente vai ver, está do livro O Logística Reversa, né, do Paulo Roberto Leite, que a gente já falou que é uma das grandes referências em termos de literatura no país sobre logística reversa. Então, exemplos de canais reversos de ciclo aberto. Automóveis usados, navios, pontes, máquinas, eletrodomésticos, extraído material ferroso e aí vão dar origem a produtos diferentes, né? Chapas, vergalhões, barras, lingotes, etc. Isso é ciclo aberto, porque não precisa ser o mesmo produto. Embalagens, tambores, brinquedos, utensílios domésticos, computadores, extração do material plástico, gerando outros tipos de materiais, sacos de lixo, potes e vasos, móveis, peças mecânicas, peças elétricas. Os canais de ciclo aberto, portanto, eles não distinguem os produtos de origem do pós-consumo, mas têm o seu foco na matéria-prima que os constitui. Então essa é a ideia. E aí a gente pega o exemplo, né, da camiseta feita de garrafa PET. Então a origem, né, a coleta da garrafa PET, né, que é descartada por nós, ela tem a seleção, a lavagem e a moagem dessa garrafa, granulação, a transformação em fibra. Então ela vai depois ser produzidos fios com essa fibra, a produção do tecido e aí finalmente o produto final são as garrafas ecológicas de PET, ok? Então vejam que o produto inicial era a garrafa PET e depois se transforma na camiseta ecológica de PET.
Então, são característicos dessa categoria, né, de ciclo reverso aberto, os metais, o ferro, o alumínio, o cobre, os plásticos constituídos de polímeros de diversas naturezas, como polietileno, polipropileno, né? Aqui a gente está vendo a granulação, né, na qual o plástico, ele posteriormente, ele vai dar origem a um novo produto. Então, sacolas plásticas, as garrafas PET dando origem às camisetas, né, os materiais constituintes de diversas naturezas de vidros e diferentes tipos de papéis em geral. E uma delas, né, uma das possibilidades é a madeira plástica. Não sou madeira, sou plástico. A gente já comentou sobre as madeiras plásticas e hoje em dia diversos materiais têm sido feitos, né, diversos produtos como bancos de jardim, dormentes de linhas de trem, né, e diversos materiais que antes eram feitos de madeira, agora se recolhem esse plástico, né, sobretudo as sacolas plásticas, e com a tecnologia, né, que permite que se faça essa substituição da madeira pelo plástico. A gente comentou em algumas aulas anteriores, não sei se vocês lembram, dos bueiros, né, das tampas de bueiros. Então aquelas tampas eram feitas em um determinado estado do Brasil, né, as tampas feitas de ferro fundido, então pesadas, né, tampas de bueiro pesadas, feitas de ferro fundido. Então, alguns criminosos, né, chegavam com uma Kombi, a parte inferior da Kombi aberta, então ela parava sobre a entrada do bueiro, com essa abertura na parte inferior da Kombi, uma pessoa ia lá e tirava a tampa do bueiro e eles iam embora com aquela tampa de bueiro. Alguém poderia se perguntar, mas por que faziam isso? Olha, primeiro para não chamar atenção, né? Então paravam a Kombi ali e tiravam, e ninguém, né, qualquer pessoa que estivesse andando na rua, provavelmente não iria perceber o crime. E aí, o que fazer com essa tampa de bueiro? Ora, uma tampa de bueiro feita de ferro fundido, ela tem um peso muito grande, leva-se um ferro velho, né, e consegue-se obter um dinheiro com isso. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver é que uma empresa, né, chamada Cogumelo, ela e outras também, consegue fazer essa tecnologia da chamada madeira plástica, mas que de madeira não tem nada, ela substitui o plástico. Então eles conseguem moldar esse plástico para qualquer tipo de objeto. Pode ser um banco de praça, pode ser um dormente de linha de trem, ou pode ser as tampas de bueiro. Então, nesse estado brasileiro, eles foram trocando essas tampas de bueiro feitas de ferro fundido por tampas de bueiro feitas de plástico, de madeira plástica. E ela tem uma certa durabilidade, então na hora que os carros passam, ela não vai quebrar, porque é um plástico, né? Ela consegue ir e voltar, certo? E aí resolveu em parte o problema, né? Resolveu o problema porque as pessoas não paravam mais para roubar tampas de bueiro feitas de plástico, né? Que não teria nenhum valor comercial, ok? Bom, então plástico, alumínio, né? A gente vai ver que o alumínio também é importante lá no ciclo reverso fechado. A borracha com a trituração dos pneus, né? Que a gente comentou também, que é utilizado na lama asfáltica, né? Para fazer asfalto. Então, uma das características dos canais reversos de pós-consumo é a especialização por natureza do material constituinte. Então, os agentes das cadeias reversas, né, os catadores, escolherão os produtos que apresentam melhor relação entre a porcentagem de material de interesse, por isso que o alumínio tem um grande interesse, né? Então, o catador, logicamente, ele vai priorizar
aquele material que ele vai ter um maior ganho e o que ele tem mais facilidade de extrair, né? Então, qual que é mais fácil achar? É o papel, o papelão, né? E qual que vai lhe dar maior retorno? Além disso, a tecnologia de separação e extração de materiais constituintes dos produtos de pós-consumo descartados, com as melhores oportunidades de revalorização. Então, é toda uma cadeia. Importante o consumidor, importante o catador, importante o sucateiro, importante a usina de reciclagem, importante as indústrias que vão comprar esse material e que vão reutilizar no seu processo produtivo, ok? Então esse é o ciclo reverso aberto que a gente começou a falar na aula anterior e na próxima aula falaremos sobre o ciclo reverso fechado, tá? Aí vocês vão lembrar das latinhas de alumínio. Então, convidá-los a conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão ter mais informações a respeito dos nossos livros e também conhecer as nossas redes sociais, nosso YouTube e nosso canal, nosso perfil no Instagram, ok? Então, espero vocês na próxima aula.